Hoje vamos fazer a live número 21 sobre a Inglaterra. A nossa convidada hoje é a Mariana Lacorte. Ela é educadora e mora há 16 anos na Inglaterra. Ei, Mariana! Oi, tudo bem? Tudo ótimo e com você? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigada por estar aqui conosco nessa manhã de sábado. Quer dizer, nessa manhã de sábado aqui, nessa tarde de sábado aí. Isso, aqui já são 2 horas. Agora a nossa diferença tá pequena. Isso, verdade. Mariana, então hoje nós vamos falar sobre a Inglaterra. Eu gosto muito de perguntar sobre os perrengues. Ah, Conta pra gente sobre as dificuldades que você teve de adaptação e principalmente sobre o sotaque inglês, que ele é bem conhecido como sendo difícil de entender. então, o meu principal perrengue, né, foi exatamente isso, foi o sotaque. Quando eu aprendi inglês foi americano. Quando cheguei aqui, eu achei que eu sabia alguma coisa de inglês e eu tentava comunicar e não conseguia entender nada. É, Principalmente em Londres, que tem gente de todo lugar, e principalmente no norte da Inglaterra, Escócia, eu não consegui entender de jeito nenhum. Então, esse foi minha maior dificuldade. E outra coisa também que eu achei difícil, porque as casas aqui são todas bem parecidas. Sim. Então, quando eu andava na rua, eu não tenho muito senso de direção, eu ficava sempre perdida, porque as ruas são todas iguais, as casas são iguais, todas iguaizinhas, uma do lado da outra, então eu fiquei bastante perdida aqui no início. E se perguntasse, você não entendia e ficava perdida mesmo. E isso eu entendia, eu perguntava, entendia só o princípio, depois o resto eu já não entendia nada, aí eu parava, perguntava a outra pessoa, fiquei bastante perdida aqui no início. Ah, legal. O que que um brasileiro precisa saber antes de ir para a Inglaterra, além de já ficar prevenido em relação ao sotaque? Além do sotaque, outra coisa que tem que ficar prevenido é a mão, que é do lado ao contrário, né, à esquerda. Então, meu conselho é: olhe quando for atravessar a rua, olhe para os dois lados, só para ficar garantido, porque várias vezes também eu esqueci, olhava só para um lado, o trânsito estava vindo de outro. Então, tem que saber isso. E também quando for pegar o metrô, para não parar dos dois lados. Quando você for se você for parar, se você não estiver subindo na escada, é, sempre fica do lado direito. Direito. Isso, se você tiver que parar na escada rolante, naquelas coisas da esteira do aeroporto, sempre do lado direito. Eu Então, até fiz um slide aí, tá dando para ver? tá dando pra Isso ver. aí são os países. Em azul tá faltando ali a Austrália e tal. Não sei por que ficou cortado. Acho que é porque eu É, tô aqui do lado isso, e aí cortou um pedacinho. Mas esses são os países que andam do lado esquerdo. Esquerdo que isso, eu digo na via, com carro. isso, E que são em torno de 70 e poucos países. Eu fico imaginando assim, deve ser uma loucura para quem sempre teve o volante do lado esquerdo e andou na mão direita, de repente inverter isso. Não isso. sei, eu nunca dirigi um carro com volante do lado direito e nem andei na via esquerda. Mas eu imagino que deva dar um nó no cérebro. E Sim, aí tem aí para. Nem são tão poucos países assim, 70 e poucos países. E sim. eu andei até pesquisando em relação a por que essa questão, que a gente tende a achar que o outro é errado e que a gente que está certo. Ah, a Isso. gente que anda na mão certa. Mas, pelo que eu pude observar na história, é a mão que sempre foi a esquerda mesmo. Isso. Porque desde a Idade Média, os cavaleiros
eles precisavam, como a maioria de nós é destra, eles precisavam da mão direita para desembainhar a espada. E com isso ficaria mais fácil, porque não era tão difícil assim a pessoa ter que duelar num trajeto. E Isso, aí todo mundo andava na esquerda. E aí vem sempre a pergunta, mas por que que o resto do mundo anda do lado direito? E sendo que o início foi do lado esquerdo. Aí tem várias histórias, mas é interessante a gente entender o porquê andar do lado direito. isso. Na verdade, aqui o andar do lado, o carro tá com a mão do lado esquerdo e do lado direito, né? É exatamente pelo que você falou. A história, desde quando tinha cavalo, carruagem, sempre era do lado esquerdo. Agora eu já estou fazendo confusão. Era do lado esquerdo. Isso, do lado esquerdo. E daí, quando o carro foi criado, que nos Estados Unidos, que virou para o lado direito, na verdade. Então, mais a Inglaterra e os países que foram colonizados pela Inglaterra continuaram com a mão do lado esquerdo. Então, não mudou para eles. Sim. Então, é confuso. Até hoje eu dirijo e tudo, mas quando eu vou, dependendo se eu saio do carro, assim, é uma ruazinha estreita, eu fico meio. Eu ainda fico assim, será que eu tô do lado certo? Até hoje eu ainda tenho isso. Eu fico um pouco preocupada para saber se eu tô do lado certo ou errado. Sim. Tem uns segundos para lembrar. Legal. Conta pra gente um pouquinho dos outros costumes, sobre a polidez do inglês e o fato de serem tão pontuais. Sim, então, aqui sim, os ingleses, os britânicos são bem pontuais. Claro, todo mundo atrasa e tudo, mas se você for atrasar, que é um atraso que seria normal aqui, que é aceitável, uns 5, 10 minutos no máximo, mas 10 minutos antes de você já atrasar, você já avisa que você vai atrasar. Então você já tem que avisar antes, se você for encontrar com alguém, tá presa no trânsito, qualquer coisa, você já avisa 10 minutos antes, você vai atrasar 10 minutos. E sempre, realmente, todo mundo espera você estar no horário. É bem diferente do Brasil, que você marca às 9, 9h30, as pessoas aparecem aqui, 9, tá todo mundo chegando na sua casa. Se você marca às 9 pensando que alguém vai chegar depois, não. Você tem que estar pronto às 9. Seus convidados vão chegar às 9 horas. Uhum. E eles são bem educados, nesse sentido de quando eu ficava perdida ou quando eu precisava de qualquer informação na rua, antes que não tinha smartphone, quando eu cheguei. Desculpa, meu coisa está caindo. Eu perguntava, mesmo eles não me entendendo direito, com o meu inglês meio quebrado, eles super atenciosos, eles iam parar, tentar entender, me ajudar, então são super educados, super atenciosos. Não precisa ficar preocupado porque você não fala inglês, que as pessoas não vão te tratar bem, que eles são super educados e te tratam super bem. Os brasileiros, em geral, não são assim, mas você que está certo. É verdade. Agora eu já desacostumei. Desacostumei quando se eu chego aí, se alguém fala que vai marcar às 9, eu tô na casa da pessoa às 9. Eu desacostumei, eu não demoro mais para chegar. É bem civilizado. Em relação aos pubs, é verdade que os ingleses, eles gostam demais eles frequentam muito. Agora deve ter diminuído, é claro, mas Sim. no geral. Sim, é bem tradicional aqui, pubs, depois do trabalho, 5 horas, que é o horário que termina mais ou menos o trabalho, todo mundo vai pro pub. E no final de semana também, no Natal, enfim, sempre encontra no pub. Os ingleses gostam muito, é bem tradicional aqui. Hoje em dia até que tem uns pubs mais, que eles chamam de gastropub, que é um pouco mais diferente, serve mais comida, essas coisas, mas
O pub tradicional, mesmo de antigamente, nem servia comida direito, só servia cerveja e salgadinho, tipo assim, crisps, né? Salgadinho, essas coisas. Então, sempre no pub, sempre encontra no pub. Uhum. E aquela história da cerveja quente, que inglês gosta de cerveja quente? Bem, não é quente, né? Quente, é temperatura ambiente. A cerveja daqui, cerveja inglesa, ela é servida a temperatura ambiente, ela não é gelada. O que acontece? Os barris de cerveja, eles são entregues no pub e eles vão para o porão do pub. Então, eles ficam lá na temperatura ambiente, que já é mais fria. E aqui é frio, de qualquer forma, né? Pois é. Então, assim, não é uma cerveja gelada, igual a gente toma, mas também não é uma cerveja quente. É temperatura ambiente. Ela fica a temperatura normal. Eu gosto de uma água do filtro, assim, um pouquinho mais gelada. Mas é assim, sem ser gelada a cerveja daqui. Eu até te contei que quando eu estava na casa da minha tia na Alemanha e pedi uma Uhum. água natural, ela buscou a natural na garagem e doeu minha gengiva, de Gelada, tão né? gelada que era. Então, essa temperatura ambiente aí deve É, ser uma temperatura ótima. é uma temperatura boa. Não é aquela coisa gelada, ainda mais no frio. Não, você nem tem muito gelado, não é nem gostoso de tomar, né? Então, fica a temperatura normal. É, não que eu beba muito cerveja, mas quando eu bebo é uma temperatura gostosa de tomar. Não é Em, quente. em falar em temperatura, é famoso isso também na Inglaterra, de os ingleses usarem short, saia, a partir de 15 graus. É isso mesmo? É, e não é. É verdade, porque quando chega. O inverno é longo, é quando chega a primavera, que começa a fazer um pouquinho de sol, 15 graus, assim, as pessoas estão assim, de short, saia, sandália. Eu acho frio, eu não coloco, mas sim, a maioria das pessoas daqui já estão para mim, de verão. Já 15 graus no outono, não. Aí as pessoas estão vestidas assim, mais com roupas mais quentes. Mas na primeiro sol da março, assim, primeiro sol que dá, tá todo mundo de saia, short, é, óculos, parece que é igual é primavera mesmo, igual os animais saem para fora, as pessoas também. Uhum. É muito legal essa questão da definição da estação aí, que na primavera todo mundo põe flor para o lado de fora. É muito definido, primavera, verão, outono, inverno. Acho isso Sim, bacana. é interessante, assim, para mim o inverno, a parte fria é muito longa, mas é bem interessante, sim. O outono, se você agora que é outono aqui, se for lá fora, tá cheio de folha na rua, que dá para Uhum. chutar de tanta folha que tem. E a chuva? A chuva de Londres é tão famosa, o céu cinza. É, é verdade, é bem famosa, chove bastante. A outra coisa para lembrar também para quem vier para cá, traz capa de chuva ou sombrinha, porque vai estar sol um dia, começa o dia com sol, todo mundo pensa, ai, não vai chover hoje. No final da tarde ou no meio do dia sai uma chuva, ninguém sabe de onde. E o sol de sol fica cinza na mesma assim, em minutos. Então, chove bastante. Não é uma chuva forte toda vez, mas no outono, principalmente, é uma chuvinha. Fica uma chuvinha bem chatinha, às vezes, o dia inteiro. Chove bem. E no verão também, chove o tempo inteiro aqui. Sempre tá chovendo. A Mércia está comentando aqui, é verdade que os ingleses são um pouco snobs? Ou é mais a postura educada? Eles não são snobs, eles são, que eu diria que eles são mais fechados.
Mas não, se você conhece eles, assim, não são snobs de jeito nenhum. É o jeito que eles são mais fechados, eles não. Não todos também, mas no geral eles não vão sair conversando com qualquer um na rua, assim, eles são mais fechados. Não é... Eu já percebi isso, que muitas vezes uma pessoa muito educada, ela é vista como nariz em pé. E às vezes é por respeito ao espaço do outro, é não querer intrometer na vida do outro. É muito interessante a gente observar esse tipo de comportamento. Sim, com certeza. Eles são, assim, são super educados. Eles não vão te dar opinião você tá num cenário, assim, eles não vão ficar dando opinião, falando o que eles acham, assim, na sua frente. Eles são mais, dizer, neutros, né? Nesse sentido, na vida dos outros. E em relação aos pratos típicos, Mariana, o que você recomenda? O que você gosta? Você teve dificuldade em relação a isso? Ah, no início, quando eu cheguei, eu achei a comida bem diferente. Hoje em dia, mesmo porque Londres mudou, já é mais comida bem melhor, vamos dizer assim. Mas prato típico, o que é? Todo lugar que você vai achar, você tem que comer e principalmente se for um lugar bom, que é o fish and chips. Fish and chips é o peixe, é um peixe que vem com que eles falam uma barça, né? Que é feita de farinha, cerveja, água. A água até não é água normal, é água com gás para dar um. Então você põe peixe. É tipo uma milanesa, mas é diferente a receita. E frita. Então fica bem grande, mas na hora que você abre o peixe, dentro é pequeno. Uhum. Quando você, assim, é gostoso, eu gosto. Não como sempre, porque não é uma coisa muito saudável, mas é uma coisa que, num lugar que é bom, vale a pena comer. E outra coisa que é bem tradicional também, de novo, do pub, que serve no domingo no pub, que é que chamam de roast dinner, que é uma carne assada, com Uhum. batatas e um monte de vegetais. Aí eles fazem, em pubs, eles fazem ou bife, carne de vaca, né? Ou porco, ou frango, e agora vegetariano também eles fazem. Aí eles fazem um molho, que eles chamam de gravy, que fica bem gostoso. E é o que é o mais tradicional aqui. Então, Sim. é o domingo, como se, eu não sei, feijoada no Brasil é domingo ou sábado, mas enfim, é o que se come no domingo. É o Uhum. comida de domingo aqui. E o que mais é típico em relação à gastronomia? No roast vem o que eles falam de Yorkshire pudding, que é na verdade, é igual uma panqueca, mas Hum. feito no forno. Então ela incha e fica um pudim que você põe, quando você põe esse molho dentro, fica para ter mais. É bastante carboidrato. É, outra, Mulher só pensa nisso. é só isso que eu tô pensando, é muito carboidrato, batata, pudim. Outra coisa Ah, que é bem tradicional que eu gosto que chamam um apple crumble, é um crumble que é uma sobremesa que é feita com maçã, e em cima maçã, você faz um molho de maçã, ou a maçã, corta a maçã toda e faz um molho. E em cima o que eles falam que é o crumble, é como se fosse um açúcar com oats, né? Que é o que é o oats? Seria aí? Aveia, de aveia, ah, você põe em sim. cima e põe no forno. E fica muito gostoso, muito gostoso. E você come é, com, com custard, que é aquela coisa feita com ovo e leite. Sim. Então, para mim é um dos favoritos. E sempre serve na escola também, como é a sobremesa da escola. É bem tradicional. As crianças, desde pequeno, já comem isso. Legal.
A gente não pode deixar de falar do chá inglês, que é Do tão chá. famoso, porque a Isso. gente tem o costume de falar o chá da 5, que nem é da 5, mas conta pra gente um pouco sobre esse chá, pra gente conversar sobre as peculiaridades. Então, o chá das 5, que não é bem a 5, quando você vai. As pessoas normalmente, se você for num hotel ou num restaurante que serve o chá, normalmente você vai umas 3 horas, 4 horas no máximo, porque você demora umas 2 horas nesse chá das 5. Vem o chá, né? Os chás, você escolhe o tipo de chá que você quer. Tem vários. Primeiro vem os sanduíches, que é sanduíche de pepino, sanduíche. Tem vários tipos, mas o que é bem famoso, todo mundo brinca, é o sanduíche de pepino aqui. É, frango, enfim, depende do lugar que você se vira, mas sempre tem o de pepino. Aí vem o sanduíche, depois vem o scone, que é um bolinho feito de passas, que você come com creme e geleia. Daí depois vem vários docinhos, e mousses, enfim, é muita coisa. Então você passa umas 2 horas tomando esse chá da tarde, que é, Uhum, que é o chá das 5, né? sim. É, A gente até comentou aquele dia sobre a questão do café, porque o chá da tarde, por tradição, não é servido café. Só que no Brasil nós temos o hábito do café. E aí essa é uma pergunta recorrente de pessoas. Fala assim: "Ah, mas eu posso servir café à tarde?" No Brasil, sim, porque é um costume brasileiro, isso. mas não é um hábito inglês, por exemplo. Não, o chá da tarde aqui, se você for num lugar tradicional, não, provavelmente nem vai servir o café. Sim. Você pode pedir o café, claro, mas é chá. Aqui em inglês toma muito chá. Se toma muito chá o dia inteiro, na verdade. Só o chá. Uhum. Mas no chá da tarde é chá, não é o café. Uhum. E o café, aqui também toma café, mas normalmente é o de manhã, você vê todo mundo com café. Aí vai passando o decorrer do dia é chá, o resto do dia. Então, no Sim. chá da tarde, se você quiser café, pode pedir, mas vai vir é chá. Vai vir chá. É. Tem, mas acabou. Sabe Tem, mas aquela história acabou. do tem, mas Tem, acabou? mas vou ver se eu consigo. É. Mariana, fala pra gente sobre a questão da fixação dos ingleses por aves. Ah, então, é um costume bem, eu achava estranho, mas hoje em dia não. Inglês, principalmente mais velho, assim, eles adoram observar aves. É bem comum ganhar de Natal livro de aves para você poder identificar quais aves que você está vendo no seu jardim e tudo, no seu quintal, binóculo, e tem gente que realmente tem isso como um hobby. Não é uma coisa, é bem comum. As pessoas irem em lugares remotos e falam que alguém viu uma ave diferente ou um pássaro. Teve durante o verão aqui no lockdown, foram mais de 500 pessoas nesse lugar no norte da Inglaterra para poder ver esse pássaro. Então as pessoas. Ela, eu vejo assim que até em lembrancinhas, presentinhos, eles desenham, são todos estampados com pássaros, caneta, Isso, caneca, bloquinho, enfim, essas lembrancinhas de viagem sempre tem alguma coisa que remete ao tema isso. ave. Sim, tem um passarinho que é bem pequenininho, que aparece o ano inteiro, mas principalmente no inverno, é que chama o robin, que tem sempre você vai achar. É esse passarinho que tá sempre nessas coisas de souvenir. Mas todo mundo adora ficar olhando. De novo, maioria, onde que eu moro numa casa, todos têm jardins, todos atrás. A maioria dos meus vizinhos tem coisa para passarinho, para pôr para passarinho. Uhum. Todo mundo põe comida para passarinho, é bem comum isso.
Uhum. Todo mundo E gosta sobre da... a rainha, desse orgulho do inglês de ter uma rainha? Sim, eu acho as pessoas aqui gostam muito da tradição de ter uma rainha. Tanto é que quando se tem um casamento, algum evento, ou aniversário da rainha, vai muita gente para a rua para saudar a rainha. As pessoas têm muito orgulho e gostam. Virou igual o lado esquerdo, é a tradição. Daqui todo mundo Sim. gosta e tem orgulho de ter a rainha E aqui. ela tem 3 residências, não é isso? E Isso. até é aberta a visitação, parte dos castelos. Conta isso pra gente. Então, ela tem 3 residências. A principal é aqui, em Londres, que é em Buckingham Palace, que é onde que ela fica a maioria do tempo. A segunda residência, que é o que ela está agora durante a pandemia, que é Windsor Castle. O Windsor Castle você pode visitar. Quando a rainha não está lá, você pode visitar o castelo. Então, é um lugar que eu realmente recomendaria para visitar. É, que, que realmente, assim, é lindo o castelo. Você vê as partes onde ela dá festa, os jardins onde foi o casamento do Harry e da Meghan. Você vê Uhum, você anda aquilo tudo ali. Você vê o quarto de brinquedo da Rainha Mary, que uhum, não mexeram nele. Você não vê as residências da rainha que ela fica agora, mas o resto você vê tudo. uhum. E que esse é em Windsor, e a cidadezinha é linda também. E o terceiro é um castelo na Escócia que chama Balmoral. E Uhum, que normalmente ela vai para o Natal. Ela pega o uhum. trem aqui em Londres e vai de trem para a Escócia. A Malu tá comentando aqui. Mari, comenta sobre a prova que você fez, que tinha que estudar os hábitos da rainha. Sério? Porque quando eu fiz uma prova para pegar residência, você tem que não só saber o inglês, mas você tem que estudar sobre os costumes daqui. Então, tem que passar essa prova. E depois você jura a rainha. Você tem uma cerimônia para jurar a rainha, sua fidelidade à rainha. Então, eu tive que estudar isso tudo. E o engraçado, tinha várias coisas que eu estudei que alguns dos meus amigos ingleses nem sabiam. Olha isso, tá vendo? Essa foi ótima. Obrigada, Malu, pela participação. E outros lugares interessantes para visitar? Para quem não quer conhecer o castelo onde a rainha vive. Se não quiser ir lá, porque também é fora de Londres, mas outros lugares que eu acho que eu gosto, e que eu acho bonito, o St. James Park, que é ali perto de onde que fica o castelo, né? Que é onde tem um parque maravilhoso. Tem a torre, a Tower Bridge, que é também lindo. Esses são os lugares mais comuns. Agora, se você quiser um lugar que não é muito turístico, mas vai muitas pessoas daqui, é o Richmond Park, que é um parque enorme, fica pro sudoeste de Londres, um pouco mais para fora, assim. Mas é um parque maravilhoso, tem vários veados soltos no parque, então eles ficam no parque, eles são soltos, são super. Já ficam lá e você pode ver, não se chega perto, tão perto, mas você vê bem de pertinho eles correndo, enfim, é um parque que os ingleses vão bastante A visitar. Júlia está falando aqui do Kew Garden. Do Kew Gardens, eu ia falar isso, Kew Gardens, Julia é minha mãe, né? Ele é um lugar, um jardim, ele fechado, mas ele tem plantas do mundo inteiro. Uhum, Então, não só tem a parte aberta do jardim,
mas também como tem várias estufas com plantas até do Brasil, enfim, é um lugar maravilhoso. E no Natal, na época de Natal, tem as luzes do Kew Garden, que você vai andando esse lugar, esse jardim inteiro, e tem a iluminação é maravilhosa. É um lugar lindo. Uhum. No outono também, para ir, um jardim muito legal. E sobre a segurança, que muita gente fala que o inglês é extremamente fixado em segurança também. Então, a segurança, eu não diria que eles são fixados. Aqui se brinca que quem é fixado em segurança são os escandinavos, para o lado da Noruega, Finlândia. Porém, eles respeitam a norma de segurança no trabalho. Se tem a norma, não, se tem norma de segurança e todo mundo segue. Todo mundo segue, todo mundo faz do jeito certinho. Tem departamentos só de segurança de trabalho, ou segurança, enfim, se segue bem. Eu não diria que eles são obcecados, mas se segue bastante. Todo mundo segue a norma aqui. É porque perto do Brasil é bem diferente. Perto do Brasil eu diria que são obcecados, mas pro europeu, não é o país que é mais obcecado com segurança, não. Sim. Uma outra coisa interessante que muita gente confunde, eu fiz até aqui um slide, tá vendo? Uhum, tô vendo. Da Grã-Bretanha e o Reino Unido, porque tem muita confusão em relação a isso. E eu tenho até um esqueminha das bandeiras aqui, porque tá vendo que tem uma diferença da bandeira da Grã-Bretanha para o Reino Unido. E Isso, aí, eu achei esse esqueminha aqui super interessante, que a primeira bandeira, à esquerda, Inglaterra, quando isso, junta com a Escócia, vira Grã-Bretanha, aí acrescenta Irlanda do Norte, ali à direita da Grã-Bretanha, e dá o Reino Unido, e por isso exato. tem um xizinho vermelho a mais. Isso, exato. Cada país tem a bandeira. Nessa bandeira não apareça do país de Gales, porque é um dragão. Sim, Mas cada país tem bandeira deles e depois são países separados, mas é um reino todo é um reinado pela rainha, né? Pela mesma. sim, Então, o Reino Unido essa ilha aqui que a gente está, né? Que é onde vem a Inglaterra, País de Gales e Escócia, e a Irlanda do Norte. E a Grã-Bretanha é sem a Irlanda do Norte, é só essa ilha que a gente está. E aí tem os países separados. sim. É porque é uma diferença que normalmente as pessoas usam a bandeira do Reino Unido indiscriminadamente. Isso. Mas só para aproveitar que a gente está falando do tema, para trazer também essa informação. A gente já está chegando aqui no fim da nossa live. Quero te agradecer imensamente por sua disponibilidade. Eu que agradeço. E antes de passar para você fazer suas considerações finais, quero avisar para as pessoas que a nossa próxima live vai ser no dia 17, que é na terça-feira, às 20 horas. Vamos falar sobre a Espanha com a Cristiane Luce, que é professora e pesquisadora. Então, está com você a palavra para você fazer as suas considerações. Então, assim, para mim morar aqui, enfim, para qualquer pessoa que vier para o Reino Unido ou para a Inglaterra, enfim, aqui é um país, apesar das pessoas serem um pouco mais, não vão dizer frias, mas eles são mais na deles, eles são super atenciosos. Quando você se aproxima, ninguém vai não conversar com você. Se você está num bar ou num pub, né? Se você for bater papo, todo mundo vai conversar com você.
mas realmente as pessoas gostam do espaço delas aqui. Uhum. Então, apesar deles serem super educados, eles gostam do espaço deles. Não é comum você ir na casa de alguém sem avisar, ou, enfim, bater na porta de alguém, do vizinho, todo mundo vai ficar, o que está acontecendo? E assim, Londres, principalmente, é super multicultural, tem gente do mundo inteiro. Às vezes até é difícil de achar inglês aqui, se você está no centro Uhum. de Londres. Mas é um país que é maravilhoso para visitar, para morar, enfim. É bem acolhedor, de um jeito diferente. Depois que eu moro aqui há 16 anos, depois que eu me adaptei, eu realmente adoro aqui e quero continuar morando aqui. Então, é um país que as pessoas são acolhedoras, sim, apesar de todo mundo achar que não é. Eu tenho Uhum. vários amigos ingleses, são todos bem, depois que você conhece, são bem abertos, bem educados, então não precisa ter preocupação de aproximar inglês, que eles vão virar ser snob de jeito nenhum. Todo mundo bem educado e todo mundo adora brasileiro, pra falar a verdade. Aqui. A Mércia está falando que acho que fui inglês em outra vida. Me adaptaria perfeitamente à cultura. É isso aí, Mércia. Civilidade é uma coisa maravilhosa. Realmente. A mim, assim, claro que você vê, não é tudo perfeito, mas realmente quando você acostuma, é outra coisa. É muito bom aqui. Vale a pena. Legal. Então, foi ótimo. Muito obrigada, gente. Obrigada pela presença de vocês. Um beijo a todos e até dia 17 às 20 horas com o tema Espanha. Obrigada, Mari. Obrigada. Tchau, Cristina. Tchau.